Paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. Pedir a Deus que venha derramar da sua graça para a gente poder entender um pouquinho da sua palavra, amém? Amém. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus, por podemos estar, Senhor, em tua casa e podemos aprender da tua palavra. Venha abençoar a cada servo teu, Senhor, que aqui se encontra nesta noite. Que o Senhor possa estar falando com cada coração, Senhor, que cada um possa guardar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Deus querido e santo, pedimos a Ti, dá-nos entendimento da Tua palavra, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos em tudo, ó Pai, te pedimos confiante e crendo nos Teus milagres, rogando a Tua misericórdia desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? Então vamos lá. Nós agora vamos entrar dentro do estudo que a gente chama de teologia. Tá? Como eu falei, a teologia sistemática, ela nada mais é do que o próprio resumo da teologia. E quando a gente fala de estudar a teologia, que nós estudamos na aula passada, que foi a bibliologia, que é o estudo tudo referente à Bíblia, como ela chegou até nós, de que forma ela veio, as gravações, as impressões, a grafia, a linguagem que ela utilizava, e a Bíblia chegou até nós. Eu começo com a Bíblia justamente porque é através dela que a gente agora fala sobre Deus, ok? Então nós vamos entrar agora na teologia, que vai falar justamente sobre quem realmente é Deus. Tá? Quando a gente fala da palavra Deus, existe uma questão que muito já é falada, e tem algumas igrejas que fazem uma confusão, que o que acontece? Todos conseguem enxergar aqui? Sim. Acho que dá, né? Nós temos uma palavra no grego que era Zeus, tá? Que era o Deus poderoso lá, um dos deuses, né? E dos deuses do grego. O que acontece? Quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala justamente em Gênesis, a gente vai encontrar uma certa diferença. O que acontece? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Daí a gente já vai falar sobre a questão Deus. Achará em Gênesis capítulo 1? Amém. No verso 1 diz assim: No princípio criou Deus. Então, para nós está traduzido como Deus. Acontece que no hebraico ele vem e se apresenta como Elohim, tá? No hebraico, e também quer dizer Deus para nós, tá? Por isso vocês vão entender. Ele apresenta-se como Elohim. Só que Elohim, quando ele se apresenta como se fosse não apenas um Deus, mas mais pessoas. Ok? Mais pessoas, mais do que um Deus. Então seria algo supremo dividido em pessoas. Deu para entender? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Mais que um. Aí, olha que interessante. Verso 3. Disse, verso 5. E, verso 6. E disse, verso 8. E chamou, Deus. verso 14. Disse também Deus. Deus, certo? Aí vamos para o verso 26. E disse, Deus. está assim na Bíblia de vocês, né? Tranquilo? Agora nós vamos para o capítulo 2 e o verso de número 7. E formou Senhor Deus. Verso 8. E plantou. Senhor Deus. Verso 9. E o. Senhor Deus. Verso 15. Senhor Deus. Tem diferença?
Tem um Senhor Deus aí e um Deus. Por que quando a gente fala assim, eu lembro que meu pai, a gente falava assim, que meu avô a gente sempre tratava de Senhor, né? Chamava o Senhor bom, o Senhor pai. Meu pai já fez uma diferença. Ele chegava e a gente ia conversar com ele e resolveu que a gente tinha que tratá-lo de você. Então eu já, pai, você fez tal coisa? O meu avô não. Meu avô já chegava e falava, vô, o senhor fez tal coisa? Então era uma questão de respeito, educação. E um dia meu avô bronqueou com meu pai, por que eu tratava meu pai como você? Aí meu pai falou assim, porque eu quero meus filhos como meus amigos. Eu não quero que eles tenham essa separação da questão de Senhor. Aí meu avô falou, não, mas é uma questão de respeito. Eu falei, mas essa questão de respeito me diferencia. Então quer dizer, quando eu falo Senhor, é uma coisa que a gente, no nosso português, seria uma coisa de respeito, não é? Sim. Uma educação. Então olha que interessante. O autor do capítulo 1, ele trata como Deus. Parece que ele tem mais intimidade. Ó, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro e tal. Quando a gente chega no capítulo 2, aí já muda. O Senhor Deus. O Senhor Deus. Parece que agora, quer dizer, o primeiro não tinha respeito, o segundo tem. Vocês nunca perceberam essa diferença? Não. Nunca notaram? Mas passou batido, é Deus, né? Deus. Não é? O que aconteceu? Por causa justamente dessas palavras. No capítulo 1, ele apresenta Deus como Elohim. Já no capítulo 2, ele apresenta o que a gente chama de Yahvé, que traduzido para nós foi Jeová. O que quer dizer? Senhor Jesus. Tá bom. Olha a escola dominical faltando aí. Yahvé, que quer dizer Jeová, que quer dizer Senhor. Peraí, então no capítulo 1 está Elohim, no capítulo 2 está Yahvé. Por quê? Tem diferença? Tem. Nós sabemos que Deus, ele é trino. O que ele é trino? Ou seja, ele tem uma trindade. Essa trindade é que torna ele como Deus. Eu já vou dar mais detalhes sobre isso, tá? Para explicar melhor. Então ele é formado pelo Filho e Espírito Santo. Quem é o mais poderoso? Pai. Filho. O Pai? O Pai, né? O Pai é super poderoso. Certo? Aí vem o Filho. E não tem tanto poder assim. Ele é o Júnior. Certo? Depois vem o Espírito Santo, que já não tem mais nada. É uma força ativa. É uma força ativa só, certo? É assim? Não é? Os três são um só, são iguais. Então não existe essa diferenciação. O problema é que quando foi feita a tradução é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tudo o Pai é o top. O meu filho, o Espírito Santo, então. Não. Os três estão na mesma área de igualdade. Tá? A gente vai entrar nesses detalhes. O que acontece é que, quando se apresenta a Deus, nesse verso, olha o que ele diz assim, lá no verso 26 do capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem. Espera aí, ele não diz, vou fazer o homem, ou farei o homem. O que ele disse? Façamos. Ele estava sozinho? Não. Ele estava com alguém. Tinha mais gente aí. Por isso ele é tratado como Elohim. Por quê? Quem faz tudo isso é justamente a Trindade. A Trindade está presente. Mas, quando eu vou para Yahvé, aí a coisa muda. Por quê? Agora já não é mais a Trindade. Agora é uma pessoa da Trindade. Ou seja, esse Yahvé, para nós foi traduzido como Jeová, depois traduzido como Senhor, traduzido como Deus. Moro longe dos Pega 2 ônibus. Três. Pegou meu lugar. Está vendo? Aí, vamos lá. Então esse Yahvé, ele é uma das 3 pessoas.
é Ele que agora vai fazer o restante das coisas. Então esse é a diferença de Elohim para Yahvé. Enquanto que Elohim é a Trindade, Yahvé é uma pessoa da Trindade. É Ele que vai fazer essa parte, tá? O que acontece? É que na hora da tradução, ficava aquela situação, e agora Elohim é Yahvé? Para os judeus não havia tanto problema, tá? Por quê? Eles entendiam que realmente aqui estava a Trindade, aqui estava a própria pessoa da Trindade, uma das pessoas da Trindade, e para eles tudo isso era o Senhor. Acontece que, quando Moisés teve um encontro com Deus, Moisés até chegou a questionar: Senhor, como é teu nome? Porque eu vou chegar para eles lá no Egito, e lá tem um monte de deuses, não é? Cabeça de cachorro, cabeça de gato e tudo mais. Como é que eu vou dizer para o povo que Deus é o Senhor? Como é o seu nome? E ele disse: diga ao povo que eu sou o que sou. Ele é o único que é. E a gente ainda acha que é alguma coisa. Né? Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou. Não, cuidado, eu sou é só ele. Né? Nós não somos. Que bom que vocês sabem disso. Então, Ele é o Senhor. Então ele diz: diga a eles que eu sou. Ou seja, por que ele diz assim, eu sou? Quantos deuses existem? Um só. O único Deus é Ele. O restante é só estatuazinha. Concorda? Ou Zeus também está nessa parada? Não. Bem, quem chamou? Nossa! Ele disse Hércules. Ele falou que chamou, nossa, está se sentindo. Eu sou Hércules. Só por Deus. Mas vamos lá. O que acontece? Lembram que quando eu falei para vocês da Bíblia, ela foi escrita em quantas línguas mesmo? Quais são? Isso. Primeiro ela é escrita em hebraica e aramaica. Não haveria problema nenhum. Concordam? Por quê? Quem ia ler? Judeus. Só que quando Alexandre o Grande chega e fala: vamos, o negócio é o seguinte, quero tradução. E agora, como que eu vou mostrar para esses caras que são gentios quem é eles? Eu preciso traduzir. Alexandre o Grande, a Grécia toda, mesmo Alexandre o Grande, já que foi ensinado por Aristóteles, ele já tinha uma nova visão da questão mitológica, porque a partir do momento que os filósofos começam a trabalhar dentro da Grécia Antiga, a questão dos deuses começa a cair. Por quê? No que eles acreditavam antigamente, foi Zeus, depois Poseidon e tudo mais, eles tentavam explicar aquilo que eles não conseguiam explicar. Utilizavam os deuses. Acontece que quando os filósofos começam a entrar, como Tales de Mileto, Sócrates, o próprio Tales de Mileto mesmo, ele chega a mostrar a questão assim, que há muitas coisas que acontecem no mundo que não são dependentes de deuses, e sim são situações de lógica e de razão. Por exemplo, uma embarcação virava no meio do mar do Mediterrâneo, e aí eles pensavam: olha, Poseidon está nervoso, alguma coisa nós não fizemos, precisamos fazer uma adoração ao Poseidon. Tales de Mileto, ele era um cara inteligente, ele começava a perceber que havia várias situações no universo, principalmente questão de temperatura, questão de primavera, verão, tudo isso acontecia. E ele percebeu que justamente quando entrava a questão de inverno e verão, ocorria o maior número de tempestades dentro do mar Mediterrâneo. Que depois lá no próprio Jonas a gente vai ouvir falar sobre o vento siroco, tá? Que também causava um outro problema. E aí ele consegue perceber que tudo aquilo que acontecia era natural, não era interferência de deuses. Então começava a entrar o período da razão. A razão começa a tomar conta da Grécia, a tal ponto que agora até os próprios líderes, os próprios imperadores gregos, já começam a se auto-intitular deuses. Por quê? Porque acreditava-se que quanto mais você buscasse conhecimento, quanto mais você estudasse, você poderia se tornar um deus. Então quer dizer que esses deuses já estavam caindo, ou seja, já estavam deixando de existir.
Agora pense, os próprios judeus que vão fazer essa tradução, como vão traduzir? Porque para os gregos, o Deus supremo, quem seria? Zeus. Aí eles pensaram, já que o Z é a última letra do alfabeto, vamos colocar o nosso lá em cima. É a letra D. Fica primeiro que Zeus, né? Então, houve essa atualização, ou seja, coloca-se agora a questão do próprio Deus. Ou seja, uma palavra criada para exemplificar o poder que esse camarada tem, que seria o Elohim ou o próprio Yahvé. Que, por exemplo, Jesus é Deus? Sim. Orar. O Espírito Santo é Deus? Sim. O Pai é Deus? Sim. Que bom. O Pai é Jesus? Sim. O Espírito Santo é Jesus? Não. E o Espírito Santo é o Pai? Mas os três não são um? Sim. Qual a diferença? Como vocês conseguem calcular? Explique isso para uma criança. Funções diferentes. Funções diferentes. Funções diferentes? Um tem mais poder que o outro, então. Não, Se são funções diferentes. mesmo E poder, agora? mas em situação diferente. Professor, é o 3 em 1, antigo som. 3 em 1 é mais fácil, né? Não é? As crianças entenderem é bem fácil. Tá tudo ligado. Do ovo. Não é? Como eu também o exemplo do ovo. Mas vamos lá. Então Deus acabou aparecendo e seria para que os gregos pudessem entender. E isso veio para o nosso linguajar. Ou seja, Deus, Ele é o único Deus. Ok? Os outros são apenas criações inventadas. Como alguns filósofos, alguns historiadores, alguns pesquisadores dizem que Deus é uma criação dos evangélicos, uma criação do cristianismo. Aí você fala, mas como que é criação do cristianismo? Se a Bíblia surgiu há 4.000 anos atrás, vamos assim dizer, uns 6.000 anos atrás, e antes? Eles não acreditavam em Deus? Não criam? Mais interessante, a gente tem tribo indígena que acredita num Deus supremo, que é o Tupã, e nunca leram a Bíblia. E é do cristianismo? É criação do homem? Então fica uma coisa meio controversa. Mas beleza. Deu para entender? Agora vocês vão pensar, como algumas igrejas pensam. Ah, tá vendo? Deus que eles chamam aí é o Zeus, é o Deus grego. Então, pare de chamar Deus. Pare, Deus não gosta disso. Tem que chamar ele de Elohim ou Yahvé. Então não se fala mais em Deus, porque isso é grego. Isso é um paganismo. Não pode ter paganismo na nossa igreja. Então você fala Yahvé. Mas não tem problema nenhum torcer para o Corinthians. Isso não é paganismo. Não é ideologia. Né? Ou Palmeiras, para não ficar tão, né? Ou seja, não pode mais utilizar o calendário. O nosso calendário também é pagão. Foi uma homenagem aos deuses. E depois aos imperadores. Alguém que faz aniversário em janeiro? Oh, Jesus, que misericórdia. Alguém faz em fevereiro? Meu Deus. Março? Meu irmão, vocês são tudo pagão. Gente, isso vai mudar alguma coisa para vocês? Se eu chamar de Deus, ou chamar de Elohim, chamar de Yahvé, chamar de Jeová, chamá-lo de Senhor, vai mudar? Não. Ou ele ainda é o mesmo? É o mesmo. O que importa é a sua intimidade com ele. Como eu já vi muita gente dizer assim, aí eu quando oro para aquele cara, a intimidade que ele tem com ele, ué, o que eu vou fazer? Né? Enquanto eu falo, Senhor, tem misericórdia, o cara está dizendo que é o cara, eu oro para o cara lá. Né? Ou já vi gente orando, tu, por favor, me atende. Eu falo, meu Deus, que falta de respeito, meu Deus do céu. Ué, é ele com Deus. Eles que se cuidem, não tem nada a ver, eu faço a minha parte. Então, vai mudar alguma coisa? É igual a outra situação. Jesus. Alguns estão chamando agora, que é o antigo nome de Josué. Né? Yeshua. Por quê? Jesus quer dizer, Jesus é grego, mas ele é chamado de Jeová. Yeshua, que é Josué, no hebraico.
vocês veem, em algum momento, alguém chamando assim, por exemplo, uma das mulheres que veio lá da circunvizinha lá, ou as pessoas que foram ao encontro chegaram, Jesus, e Jesus falou, pode parar, que isso aí é grego, isso aí é pagão. Por favor, me chame de Yeshua. Viram? Não, né? Por quê? Jesus também falava o grego. Então tem algum problema falar de Jesus? Qual a dificuldade? É a mesma coisa ou a questão do apóstolo Paulo. Quando ele estava com os judeus, ele era chamado de Saulo. Mas quando ia para os gregos, era chamado de Paulo. Eu falo grego, mas eles os romanos, porque os romanos já falavam grego também. Ah, não. Mas eu vi uma pregação que Deus mudou o nome dele. Saiu de Saulo e virou Paulo. Eu vi várias vezes. É a mesma coisa. Você pega o Pedro aqui, vai para os Estados Unidos, ele é chamado de quê lá? Peter. Qual a diferença? É a questão da pronúncia, do jeito que é falado, do jeito que é traduzido. Então, Paulo e Saulo é a mesma pessoa, só que ele era Saulo no hebraico, ou no aramaico, e no grego ele era chamado de Paulo. Então, não há mudança nenhuma em questão de Paulo e Saulo. Ah, Deus mudou. Deus mudou o nome de alguns. O exemplo dele, Saulo aramaico e Paulo grego. Como, por exemplo, Abraão. O nome dele antigamente era Abrão. E tem uma diferença que era Abrão queria dizer pai de tipo de um orgulho, acho que é uma coisa assim. E aí, quando Deus transforma, coloca uma letrinha a mais, já chama ele de pai de uma grande multidão. Sarai e Sara. Sarai é orgulhosa, ou uma coisa assim, ou sei que tem alguma coisa, depois muda para Sara, que quer dizer princesa. Então Deus mudou o nome, não é? Mas só que Jesus gostava de colocar apelido. Jesus não mudava o nome, Jesus colocava apelido. Pode ver. Chamou Simão, Simão vem cá. Eu vou chamar você de Pedro. Não é? Por que Pedro? Porque quer dizer pedregulho, pedrinha pequena. Porque Jesus queria que Pedro fosse firme, constante, e é uma pedra. Só que oscilava que nem nós. Quando ele oscilava, pode ver que Jesus chama ele de Simão. Mas quando ele falava uma coisa boa, Pedro. Então, quer dizer, ele tinha essa diferença. E, por exemplo, para os filhos João e Tiago, os dois irmãos, né? Ele colocou o apelido de filhos do trovão. Por quê? Era só barulho os dois. Só barulho. Uma vez, eu vi um pregador dizer o seguinte: sabe, irmãos, eles estavam no barco com Pedro, João e Tiago estavam lá, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Sabe por quê? Por causa do trovão. E o peixe, quando escuta o trovão, ele se esconde. Aí alguém perguntou: que trovão? João e Tiago, filhos do trovão. Se os filhos do trovão estão no barco, não tem peixe. Está explicada a falta de peixe naquele dia. Qual a lógica? Não tem nenhuma. Jesus coloca esses apelidos justamente por causa da situação que eles passaram. João, um dia chegou junto com Tiago, chegaram para Jesus: Senhor, manda descer fogo do céu, porque não querem dar pouso nessa cidade, e destrói tudo. E depois você vê João lá no finalzinho dizendo: amai-vos uns aos outros. Mudou? Aí eu pergunto: que nome Jesus colocaria em nós hoje? Qual seria o seu nome hoje? Ô, oração, vem cá. Ô, misericordioso. Ô, compaixão. Ô, teimoso. Ô, só Deus acalma. Vocês estão falando. Mas vamos lá. Bem, entendido esse ponto? Tranquilo? Agora vem a pergunta. Se eu chamar Deus, Ele me atende? Se eu chamar Ele de Senhor, Ele me atende? Se eu chamar Ele de Jeová, Ele me atende? Se eu chamar Ele de José, Ele me atende?
Se vocês trocarem esse Posso falar, apelido. ô filho de José. Aí vai. Se você tiver intimidade com ele, posso fazer nada. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar. Quem é Deus? Ou melhor, o que é Deus? Essa é a pergunta que se ecoa por todo o tempo, por todos os lugares, e muita gente não sabe responder. O que é Deus? Quem é Ele? Como vocês acreditam nele assim, fielmente? Não me venha com Bíblia. Quem é Deus? O que vocês podem dizer para mim? Professor, na aula passada eu ia comentar, não consegui, e um dia um rapaz que é ateu conhecido meu, ele me questionou dizendo assim: você acredita nesse Deus aí porque sua mãe ensinou vocês? É fácil acreditar em algo que a família ensinou, te introduziu dentro de uma religião, né? E na hora, assim, a resposta que eu dei pra ele hoje, eu sinto que é exatamente isso que eu falei pra ele, assim: eu não acredito porque minha mãe me levou numa igreja, porque senão eu questionaria. Eu acredito porque eu sinto ele. Se você não sente, eu acredito porque eu sinto. E a sensação que eu tenho é isso, porque eu sinto uma coisa diferente. Então é um sentimento esse Deus? Não sei explicar, eu sinto porque eu sinto ele falar comigo, eu sinto a presença dele, é isso. Aí o ateu vai dizer, isso é sentimento. Porque você estava numa dificuldade de problemas e dificuldades, você chegou lá na igreja, os irmãos te abraçaram e falaram, não, crê em Deus, crê em Deus. E aí você creu e achou que Deus está fazendo as coisas e isso aconteceu. No meu não foi. Eu respondo cantando. Eu continuo sentindo. Eu respondo cantando. Cantando? Cantando. Ô Jesus. Ele é Jesus pra mim. Eu não sei cantar. Né? Aí o ateu ia sair rapidinho. Aí você vai continuar cantando e fala assim, se eu perguntar de novo, eu canto pouco. nem consegue, na verdade, nem consegue se explicar. O ateu está chorando até. Mas e aí? Vocês conhecem ele? Conhecem? Como ele é então? Top. Vocês já viram ele? Nunca viram? Vamos olhar no espelho? Como vocês nunca viram ele? Nós somos a imagem e semelhança. Vocês são a imagem de Deus? Semelhança. Não é semelhança? Deus é muito. Aí eu vou pro filósofo. O filósofo diz assim, existe o belo e existe o feio. Não existe o feio. Ninguém é feio. Ninguém é feio? Para, eu vou te falar. Já foi no oculista? Eu falava com a imagem. Mas o que é ser imagem? O que é ser imagem e semelhança dele? Isso é criação dele. Eu posso dizer que eu sou imagem do meu pai? Sou semelhante a meu pai? Eu Vocês sou. conheceram meu pai? Eu sou Melhor. da filha? Eu sou. Minha filha é a minha imagem e semelhança. Eu acho que parece mais a pastora. Ou seja, será que realmente eu sou a imagem dele? Parece a mãe dele. A pastora falou que parece com a mãe. Então, será que eu sou a imagem desse Deus? Ô, Cristo. Aí o apóstolo João, ele fala assim, se você não faz nada pelo seu irmão, não é? Apóstolo João, se você olha para o seu irmão, não é? E diz que crê em Deus, mas não faz nada pelo seu irmão, você não crê. Se você não faz pelo que está ao seu lado, quanto mais para ele. Então há uma diferença nessa questão de imagem e semelhança. A gente fica imaginando que Deus é igual à nossa face. Ele não é não. Ele é muito mais bonito. Sorte dele é. Graças a Deus. No sentido de ser imagem e semelhança dele é porque ele é nacional, seria parecido nesse sentido. Certo? Até Adão já, né? Comeram do fruto. E tornaram ele já semelhante. Não é? Vai ser o meu livro do quarto livro, Deus quiser. Aí o que acontece?
Então quem é ele? Dá para a gente demonstrar ou apresentar, ou falar, você quer conhecer Deus? Vamos lá, vou mostrar para você, olha ele aqui. Dá? Não dá. Fisicamente não tem como, não é uma coisa palpável. Porque ele não é essa situação que a gente possa dizer, ele é uma coisa material. Porque o ser humano ele tem essa necessidade. Ele quer ver algo palpável. Palpável é diferente. Palpável. Que você pegue, que você possa ver, que você possa. Por isso que muitas vezes as pessoas se caem para a idolatria. Que é mais fácil eu acreditar naquilo que é material, que eu posso ver, que eu posso tocar. E muitas vezes isso até dentro da igreja. E como eu não vejo Deus, como eu não sei se realmente Ele está comigo ou não, beleza, eu pego aquele símbolozinho da arca que o pastor orou, não é? Que foi ungido, foi levado para o monte, só Deus sabe o monte, e aí foi por causa do monte de dinheiro, você foi, comprou, não é? Me perdoem, por favor, me perdoem, eu não quero bater contra aquilo que alguns creem. Mas me desculpe, eu sigo o que está na palavra. Primeiro, que a Bíblia diz que jamais se poderá fazer uma cópia daquela arca. Maldito será aquele que faz a cópia daquela arca. E fizeram. E estão fazendo festa por aí. Teve outro dia que até o caminhão de bombeiro levando para chegar na igreja. Mas beleza. Aí a pessoa pega aquilo e fala, leva para casa porque ela acredita que aquilo é o próprio Deus que está na casa dela. Que está? Dessa forma? Nessa forma material? Mas as pessoas preferem. Elas querem coisas materiais que elas possam ter certeza. Como tem muito crente que usa amuleto. Tem pastor que quando vai pregar ele usa só aquele terno. Por isso que quando ele faz aquela passada assim, cai um monte. Esses dias eu vi uma pregadora, uma pastora, que a pregação não foi tão boa porque ela não estava com a bolsa dela. Amuleto, gente. Sabe? São coisas assim que as pessoas querem mistificar Deus, colocar Deus numa coisa, e Deus não é uma coisa. Deus, Ele é tudo. E aí vocês vão compreender o que realmente Ele é. Eu espero que vocês abram a mente e compreendam que Ele é tudo. E tudo está nele. Tudo é compreendido por Ele. Tá? Então vamos lá. Você apaga a luz para nós, fazer um favor? Vamos voltar no tempo. Vamos voltar a milhares de anos atrás, ou bilhões, ou trilhões, ou quintilhões de anos. Nós vamos voltar num tempo que só existe a eternidade. Tá? Falem para mim, expliquem para mim o que é eternidade. Para sempre? Começo, meio e fim? Sem fim? E mais? Não tem início. Não tem início. E não tem fim. E não tem fim? Como é isso? Explique para mim. É eterno. É mistério. O que é eterno? Não tem início, não tem fim. Sempre foi. Sempre Ou será. seja, Sei lá. vocês vão ser eternos? Não. Nunca. Nunca vocês serão eternos. Eterno só tem um. Porque Ele é eterno. Sabe o que é eterno? Vamos imaginar que eu estou voltando no tempo, vou chegar num ponto que só existe o eterno. Quem é o eterno? Só existe Ele. Então vamos imaginar que esse quadro branco aqui é Ele, o eterno. Eu não vou separar ainda Jesus nem o Espírito Santo, vamos tratar como um só, ok? Nós vamos tratar como Deus. Então vamos lá. Então vamos imaginar que esse aqui é Deus, ok? Por favor, não adore,
Não caiam de joelhos, que é apenas uma ilustração. Tá? Tá? Eu estou avisando para depois não vir ficar. Meu filho, tá aí. Receber poder de Deus. O senhor está vendendo? Irmão, uma vez, minha esposa é testemunha. Cheguei na igreja, o irmão veio pegar minha Bíblia. Quer pegar um pouquinho da unção. Irmão, deixa eu levar sua Bíblia. Não, eu levo minha Bíblia. Qual o problema? Não, eu preciso levar sua Bíblia, preciso levar sua Bíblia. Aí eu falei, por quê? Catou minha Bíblia na minha mão. Vai receber poder. Pegar um pouco da unção. Pegar um pouco da unção do pastor. Estudar, Então se abrir e ler. Às vezes Hoje ele está nessa da Yahvé. Que não pode mais falar Jesus, agora é Yeshua, agora é o Yahvé, mas acredita num pastor de barbona até lá embaixo, que usa as roupas alegóricas judaicas, chapeuzinho lá, o kippah na cabeça, guarda o sábado, guarda não sei o que, guarda. Aguardando tanto que a mão vai ficar guardada. Aí eu perguntei para ele, você fez circuncisão também, irmão? Irmão, você não precisa. Tá fazendo tudo? Por que não? Não faz uma, não adianta nada, né? Deixa eu ir fora. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar, então, que você está numa maquininha do tempo, você está viajando, voltando lá atrás, Pastor, né? e chega no que é eterno, a eternidade. Bem, se ele é eterno, eu estou aqui, eu vou para cá, o que eu encontro? Mas aqui acabou, não é? Eterno não acaba. Ele, se eu chegar aqui, ele está aqui? Se eu continuar? Mas então vamos para o outro lado. Cheguei do outro lado, acabou? Não. Ele continua? Sim. Dá para medir? Não, por quê? Não tem fim. Ele não tem fim. Mas então vamos subir. Vou subir. Cheguei aqui, acabou? Não. Continua? Sim. Vou subindo. Vai terminar? Não, porque só existe Ele. Ele é eterno. Mas então eu vou descer. E aí? Se eu descer o máximo, lembrando que eu estou lá atrás. No começo de tudo. Se eu descer, não é? Ele está lá? Por isso que o salmista diz: Senhor, se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Onde poderia me esconder de ti? Se eu descer ao inferno, ali também o Senhor está. Onde eu for, o Senhor está. Bem, então Ele é o eterno. Não existe começo, nem meio e nem fim. Ele não tem início e também não tem fim. Por isso você nunca será eterno. Por quê? Você surgiu um dia, sim ou não? Sim. Por causa do eterno. Ele quis que você aparecesse. Então você nasceu. Você tem um começo. E também terá um fim. E acabou. Certo? Não? Não. O que acontece com o corpo transformado? Eu vou ser eterno? Aí que entra a confusão do eterno e infinito. Por quê? Vamos imaginar que aqui existe uma régua de tempo, assim. Deus criou a reguinha de tempo. Você nasceu aqui. Então, daqui para trás, o que tinha? Eternidade. A eternidade, certo? Você nasceu aqui. Então você vai chegar aqui, quem sabe até uns 100 anos. Ok? Chegou nos 100 anos, Deus te arrebatou. Olha que bênção. Porque para viver 100 anos e morrer desviado, pelo amor de Deus, né? Chegou aos 100 anos. Aí, chegou aqui, você será arrebatado, terá um corpo glorioso. Quer dizer que daqui para frente, você viverá dentro da eternidade. Você será infinitamente ligado com Ele. Ou seja, não terá mais fim. Você vai fazer parte da eternidade. Mas o eterno é só Ele. Ok? É, irmão, porque eu vou ser eterno. Cuidado, irmão. E teve um que pensou assim: eu vou subir
Olha como o pecado deixa as pessoas idiotas. Idiotas. Adão pecou, andava nu. Pegou umas folhinhas de figueira e se escondeu atrás da árvore. Aí ele vai aparecer no meio do jardim, o Eterno. Vai aparecer no meio do jardim. Se esconde atrás da árvore. E Deus, eu não entendo Deus. Se fosse comigo, eu catava pela orelha, já catava lá atrás da árvore, eu derrubava a árvore, sabe? Por isso que eu sou humano. Deus é tão misericordioso que ele chega e fala assim: Adão, o Adão, onde você está? Como não soubesse. Mas nós fazemos assim com nossos filhos também, né? Pra brincar com eles. Sim, faz uma preocupação como se não estivesse enxergando. Né? Aí Adão sai de trás da árvore. Não, Senhor, é que eu peguei, eu me vi nu. Aí vocês conhecem toda a história. Deixou ele burrinho? Já começou, né? Deixou ele idiota? Sim. Começou. Quem que se esconde de Deus? Atrás da árvore? É idiota. O pecado deixa a gente idiota. Quer ver um exemplo? O camarada está traindo a esposa e está com a foto da outra na carteira. Tá com o zap? Ou está no zap. O pior. Ah, não vou falar. Tá gravando, depois a pessoa escuta. Aí depois eu vou ser processado. Hã? Então, não. Deixa quieto. Depois vocês perguntam pro Daniel. Aí. Mas vamos lá. Olha como deixa idiota. Satanás, Lúcifer, lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, ele deixa bem claro o exemplo, que ele estava em toda a sua glória, por se achar o cara mais bonito da terra, o orgulho toma conta dele, ele acaba pecando. É outra história também, né? Satanás estava lá no céu, estava coisa nenhuma, ele estava na terra. O pecado começou lá, o pecado não tem volta lá, não tem como, gente. Ele estava na terra. Pode ver que você vai encontrar escrito lá, estava no Éden. O Éden ficava onde? Aqui, né? Estava no Éden, no paraíso, na terra. E aí ele diz: subirei. Se ele vai subir, é porque ele está embaixo. Se ele está lá em cima, como que ele vai subir? Bem, ele diz assim: subirei. Hã? Se tivesse o primeiro céu. E o primeiro céu está onde? Não. Aqui? Aqui? Oxi. Olha, não prestaram atenção na última aula das férias. É que é o térreo. Já conversando com o Rodrigo? É isso que está. Por que o primeiro céu está aqui? Você já viu anjo? Mas muita gente já viu. A bandeja da mão. Levanta a tacinha aí, dá lágrimas para os irmãos. Tem anjos aqui? Tem. Você vê? Não. Não, por quê? Porque é Espiritual. Se é espiritual, pertence ao céu. Então é o primeiro céu. Deu para entender? Eu vou explicar com mais detalhes quando a gente chegar em angelologia, que a gente vai fazer as separações. Mas vamos lá, vamos falar de Deus primeiro. A hora que vocês entenderem Deus, vocês vão entender o resto. Dá para entender Ele? Não. Outra Você coisa. entendeu a eternidade e eterna até agora. Não entendeu a eternidade? O que é a eternidade? Não tem começo e não tem fim. Não tem começo e não tem Mas o fim. eterno, não tem começo e não tem fim. É a mesma coisa. É o mesmo. Eterno. É o infinito que é diferente. Ele é a eternidade. E ele é o próprio o eterno. Gente, me provoca, tá Ok? carregando a mão hoje. Então vamos lá. O que acontece? Esse cara que eu estava falando para vocês, o Lúcifer, ele diz assim: eu subirei ao mais alto céu, serei semelhante a ele, vou me assentar no trono dele. Vamos lá. Sobe, idiota. Chegou?
Chegou? Não. Chegou? Não. Chegou? Não. Chegou? Não. Eu acho que Deus ficou só esperando ele cansar. E Ah, sobe, eu ia ficar sobe. Vai chegar onde ele está? Não. Por quê? Porque ele é eterno. Não tem como alcançar a plenitude ou ele, o eterno. Acho que Deus só ficou olhando o bichinho tentando subir. Deixa cansar. Não sei quanto tempo ele levou. Aí chegou uma hora que acho que Deus cansou e falou assim: vem cá. Catou e falou: volta. E desce que vem se arrebentando no planeta. Tanto planeta no universo. Cara, justo aqui. Por isso tem Marte, Destruiu os dinossauros. tudo, acabou com os dinossauros, acabou. Gente, estava tão bom, né? Um lugar. Olha, mas beleza, vamos lá. Então ele é o eterno, deu para entender? Ele é o eterno. Então se eu voltar no tempo, só existe ele, tá? Então quer dizer que, ó. Apocalipse 1, verso 8. E o outro, por favor, lê para mim Romanos 1, de 19 a 22. Apocalipse 1, verso 8. Para não ficar somente nas minhas palavras. O irmão que vai arrebatar. Romanos 1, verso 8. Não. Não. Apocalipse. Arrebatar. Toma um cafezinho lá, irmão. Romanos 1, 19 e 22. Acharam 1 e 8? Sim, a irmã Lê. leu ali. Quem leu? A irmã estava lendo. Apocalipse 1 e 8. Quem que leu? Não vi. Leia. Ele estava cantando. Estava cantando. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. O que quer dizer Alfa e Ômega? Princípio e fim. Quer dizer que aqui tem princípio? Aqui tem fim? Ou seja, não tem princípio, não tem fim. Ele é o Todo-Poderoso. Só que quando ele fala eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, quer dizer que aqui ele criou uma régua de tempo. O tempo é dele. Começou e vai terminar. Então ele criou o tempo. Aonde? Nele. Agora existe um tempo. Dentro da eternidade. Eu estava lendo uma reportagem esses dias que diz que os buracos negros, quem pesquisou viu que percebe o seguinte: dependendo da massa, é tão forte, tão pesada, que fecha o universo, que lá você tem uma distorção do que é tempo e espaço. Quer dizer que lá não existe tempo, lá não existe espaço. Quer dizer então que dentro do nosso universo, o nosso tempo e espaço também é temporário. Por isso que ele fala, eu sou o começo e o fim. Ele é o princípio e o fim. Então quer dizer que aqui nesse tempo, ele criou, ou seja, dentro da eternidade, ele criou a régua do tempo. Já vou mostrar na lousa para vocês para ficar mais fácil. Romanos 1, 19 a 22. Porque aquilo que Deus pode conhecer é manifesto neles, pois Deus manifestou a eles, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder de divindade para que eles fiquem inexcusáveis, que não tem desculpa. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vão em suas imaginações. O seu coração insensato se obscureceu. Processando-se sábios, tornaram-se loucos. O que ele quer dizer com isso? Que o ser humano não haverá desculpa para dizer que não conheceu a Deus. Não haverá desculpa. Por isso que eu falo assim, não discuta com o ateu. Porque diante do Senhor ninguém vai ter desculpa. Porque fala assim, Deus não existe.
E aí ele acaba dizendo o seguinte, que acaba pegando o que é sabedoria, tornando em loucura. Por quê? Se acham tão sábios que se tornam loucos. Preferem acreditar que um dia do nada, puf, do nada, surgiu tudo. Uma explosão. Do nada. Agora, a gente fala, eu creio em Deus que fez tudo, eles falam, ah, que bobo. E eu, que nem uma vez eu conversando com um rapaz que se dizia ateu, ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, creio? Mas eu não creio, eu sou ateu. Eu falei, cara, então você tem muito mais fé que eu. Aí ele falou, como assim tem fé? Eu não acredito em religião. Eu falei, eu também não acredito em religião. Eu acredito em Deus. Então, eu não acredito em Deus. Eu falei, mas você acredita em alguma coisa? Você acredita no Big Bang, você acredita na ciência. Ah, acredito. Então, cara, você tem que ter muita fé. Tem que ter mais fé que eu. Eu acredito que existe uma pessoa, um Deus, que começa a criar as coisas. Mas ele tem poder para isso. Agora você acredita que assim, do nada, surgiu tudo. Não precisou de ninguém. Então você tem muito mais fé que eu. Eu acredito em um que tem. Aí ele parou. Ah, não tem nada a ver. Ah, então. Não posso fazer nada. Você quer me criticar da minha fé? Eu vou criticar a sua fé também. Ué. Então, ele é o eterno. E ninguém poderá dizer que, eu não sabia que Deus existia. E ele mostra bem claro que a natureza demonstra, mesmo nas coisas visíveis e invisíveis, ele existe. O próprio Albert Einstein, ele dizia, é impossível você não crer num Criador. Porque todas as coisas no universo que você pode analisar estão em perfeita ordem. É impossível que uma coisa do nada deixou tudo em ordem. Seria a mesma coisa eu pegar um monte de madeira, jogar no ar e virar uma cadeira. Não tem como. Agora, para fazer uma cadeira, o que vai precisar? De um carpinteiro, não é? Ou um marceneiro. Ele vai ter que ir lá fazer, e aí quando vai construir a cadeira, ele pegou a madeira e fez. Igual uma vez, diz uma historinha, que um camarada, um cientista, falou que ele ia mostrar que Deus não existia. E ele foi, isso é uma historinha, tá? E ele foi, e Deus falando com ele, né? Aí ele falou, eu vou mostrar que eu tenho poder igual a Deus. Eu vou fazer um homem também. Aí Deus falou, é verdade, vai, então vai fazer. Aí ele foi, saiu do lado de fora, pegou um baldinho, começou a pegar a terra. Aí Deus falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou pegando a terra, você não fez o homem do barro? Então, vou fazer o homem do barro. Pô, mas esse barro é meu. Faz o seu barro. Não é? Fazer uma coisa já que existe é fácil. Então faça uma coisa que não existe. E nem, por exemplo, eu vi quando surgiu que agora a China está produzindo embriões e crianças modificadas. Não é? Mostrar assim, cientistas se tornando deuses. Aí eu discordo. Porque eles estão usando a areia, a terra, que é de Deus. Fazer a própria terra eles não fazem. Vai lá criar um óvulo, vai lá criar um espermatozoide. Eles não vão, eles vão pegar o que já tem. Não é? É igual um mecânico, pede para ele montar um carro. Ele vai montar? Não, ele só sabe cuidar do carro que está ali pronto feito. Ele pode até montar, se comprar peças. Comprar deles. Mas ele vai precisar de alguém. Então é a mesma coisa. Fazer do nada, dá. Então é a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. E aí surge o começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E assim começou. Aproveitando a ideia do Big Bang, que é possível que tenha existido, mas quem deu a primeira fagulha foi Deus. João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se Ele fez tudo. Ok? Tranquilo? Não se preocupe em marcar os versos, depois eu vou mandar isso aqui para vocês. Se Deus quiser, eu quero mandar fazer tudo isso hoje. Então vamos imaginar isso aqui. Criou-se o sistema solar.
surgiu o nosso Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E agora voltou a ser planeta de novo. Voltou? Voltou. Ah, mas então tudo ainda cinza, não? Porque agora surgiu outro ainda, que é um pouquinho menor que ele. Outro planeta, né? É. Tá difícil de decidir o que é. Vamos lá. Criou os céus e a... Mas essa daí não tem na vida, né? Só... Os planetas? Não, porque é tudo pagão, irmão. Netuno, Marte, Vênus, Júpiter. São tudo nome de deuses. Romano ainda por cima. Não é nem grego, né? Então é tudo pagão. Não existia, porque assim... O que a gente encontra na Bíblia é Jó falando das constelações. E ele faz uma... em Jó, ele faz uma analogia da constelação de Órion, que hoje a gente sabe que existe ali do lado da América do Norte, que você consegue ver toda a constelação perfeita. E ele fala que nessa constelação existe como se fosse uma plenitude maior de organização. Só Deus sabe o que tem lá. A gente sabe hoje que Órion é uma das constelações que foi usada principalmente pelos os viajantes da Apolo, que fala qual número, que se perdeu atrás da Lua e não sabiam como voltar. A constelação de Órion é que foi a direção para eles conseguirem voltar para o planeta. Então, quer dizer, Jó, a olho nu, conseguia detectar a constelação de Órion. E hoje a gente utiliza a constelação de Órion principalmente em mapas e tudo mais, estelares, né? Professor, eu não acredito quando foi no... Irmão, é uma crença pessoal. Crença pessoal. Tá? O pior é que agora tem bactéria lá. Ó, Israel mandou uma navezinha para lá para fazer um teste com bactéria. E tem uma bactéria que ela consegue sobreviver a menos 500 graus e até 250 graus. Então, quer dizer, ela consegue viver em ambientes complicados de vida. Só que estava dentro da espaçonave. E aí, eu até assisti ao vivo o negócio descendo na Lua. Começou, faltam 14 mil pés, 13 mil pés, 11 mil pés. Chegou a 7 mil pés, o computador travou. E nada, e todo mundo ficou assim. O primeiro-ministro de Israel olhando, e o negócio não mudava mais, todo mundo olhava, e daqui a pouco chegou a notícia: a nave caiu. E não conseguiram fazer a aterrissagem perfeita. A nave caiu, beleza, passou o tempo. Agora, há pouco tempo, que há uma semana, Israel falou que possivelmente os microscópios estão soltos na Lua. Por quê? Se eles estavam congelados, caiu na Lua a nave, possivelmente eles se soltaram. Então a Lua agora já é habitada. A gente humano tem um talento incrível, né? Judeu mandou, hein? Culpa dos judeus. Deixa Hitler saber. Vai se remover do túmulo. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz lá o quê? Criou os céus e a terra. Então vamos voltar aqui para a lousa agora. Ó. Vamos imaginar que o que existia antigamente, antes de qualquer coisa, o eterno. Então eu posso dizer que havia Deus. Vamos imaginar que essa lousa agora é Deus, tá? Por favor, não caiam de joelho, não adorem. Ele é Deus. A Bíblia diz que criou Deus o quê? Vamos estar ali, ó. Primeiro os céus. E estes céus não é esse céu que você observa. Quando ele fala em céus, ele está se referindo ao mundo espiritual. Ok? E criou a terra. Mas ele também está falando sobre a terra, mas não o planeta Terra. Ele está se referindo ao mundo material. Ok? Como você traduz isso? Pelo hebraico. E você pega lá o original de Moisésinho lá, assinado por Moisés, o termo céus ele se refere justamente a espíritos. E terra, a matéria. Tá? Por quê? Não foi só o planeta Terra que foi criado. Houve a criação do universo em si, do mundo material. Um exemplo disso, nós estamos falando da Lua. Mandaram o robozinho lá para a Lua. Então, quer dizer, tem matéria, né? Você consegue pegar.
Fomos para Marte. Tem um robozinho lá em Marte. Descobriu agora que havia um grande lago onde ele está. E estão tentando cavocar para ver se acha bactéria. Devia ter ido na Lua, perdendo tempo. Não é? E aí eles estão lá. Quer dizer, se estão furando, estão vendo produtos químicos. Não é? E uma coisa que é interessante, tem enxofre. Foi detectado enxofre. Se tem enxofre, é possível que haja vida. Não como um extraterrestre verdinho de olhos grandes, mas uma bactéria, por exemplo, pode ser. Porque o índice de enxofre é baixo. Então eles pensam e sabem que possivelmente subterrâneo haja a bactéria ou algo que seja semelhante à vida em Marte. Tá? Bem, para nós, nada é impossível. Por quê? Quem é que fez tudo? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele usa as coisas mínimas para confundir as coisas. Então, às vezes o camarada, descobriu, já estava na Bíblia. Então, beleza. Criou os céus e a terra. Pergunta que eu faço: onde ele criou isso? Nele. Na onde? Nele. Então quer dizer que tudo está? Nele. Olha só que interessante, está aqui, vamos imaginar aqui Deus. Onde está o céu? Nele. Onde está a terra? Nele. Tudo está? Nele. Tudo está nele. Se eu olhar para você, eu vejo? Meu Deus. Ele está aqui? Ele está aqui? Ele está aqui? Está aí? Ele está em todos os lugares. Por isso ele é onipresente. O que quer dizer onipresente? O único presente em todos os lugares. O diabo é onipresente? Não. Nem aqui nem na China. Por quê? Ele é um anjo caído. Ele está na terra, mas ele tem alta velocidade. Ele está aqui, mas numa velocidade tão rápida, ele pode estar lá na China. Ele é rápido. Só que ele não é onipresente. Por quê? Só é onipresente o Senhor, porque tudo está nele. Vocês acreditaram em mim? Sim. É? E fica assim, de boa? Não preciso provar? Que bom, né? Não prova. Agora vocês querem que prove? Gente, por favor, não aceite nada sem comprovação. Porque, não, agora eu entendi. Mas será que é real o que eu estou falando? Será que é verdade? Ou será que Deus resolveu fazer um cantinho à parte e falou, vamos colocar a terra aqui, vai? Mas se ele colocasse aqui, onde ia ficar? Nele. Eita, não é, né? Não tem como fugir. Sempre vai estar nele. Beleza, então vamos lá para Colossenses. Colossenses, capítulo 1. E o verso de número 16 em diante. Vocês o quê? Colossenses capítulo 1 e o verso 16. Deixa eu listar aqui. Diz assim. Abriram aí? Eu vou ler devagarzinho para não comer palavras. Diz assim. Porque está respondendo, certo? Esse porque está junto, está respondendo. Porque nele quem? Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Não é o que nós estávamos falando? Tudo foi criado nele. Tanto os céus como a terra, visíveis e sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Quer dizer que ele é antes. Antes de existir isso aqui, ele já era. Ok? E agora as coisas estão tudo. E só existe isso aqui porque está nele. E
fala, eu vou sair de Deus. Já era você. Sair. Tem como sair? Agora vamos lá. Pecado, ele deixou entrar o pecado dele então. Quem criou o mal? Foi ele então. Sim. Não estou falando que não é. Ele criou o mal. Por que ele criou o mal? Para que vocês tivessem escolhas. É necessário que vocês tenham escolhas. Senão não tem livre-arbítrio. Senão vocês seriam robozinhos. Um exemplo que eu sempre gosto de dizer, imagine assim, imagine, irmão, o seu esposo fosse um robô. Você programou ele. Você chegou no serviço. Tem irmãs que vai ficar feliz. Você programou ele para quando ele chegasse do serviço, lavasse a louça, arrumasse a cama, lavasse a roupa, deixasse tudo pronto. Quando você chega em casa, está tudo programado. A casa está aquele cheiro de limpeza. Na porta até a cama está cheio de pétalas de rosas. Luzes de vela. E ele te espera com um buquê de flores na porta. Quando você chega, ele diz: eu te amo. Aí você se lembra que programou. Aí eu pergunto: ele fez isso por amor? Não. Ele fez por quê? E outra, todo dia ele enjoar. Será? Ninguém ia valorizar o robô, né? Se tivesse para vender um robô, então, nossa. Aí vamos pensar. Isso seria amor? Não. A mesma coisa seria você louvar a Deus porque você é programado para isso. A mesma coisa seria você servir a Ele porque você foi programado ou obrigado a fazê-lo. Mas Ele te deu a disposição de escolha. Se você escolheu servi-lo, é porque realmente você o ama. E como Ele ama isso? Saber que você não serve por palavras, que você não serve porque foi programado ou por causa da religião, ou por causa da mãe, ou por causa do pai. Não, você o ama porque você o conhece, você realmente se dedica a Ele, porque o amor por você foi maior. Então você realmente o ama de verdade e de coração. Amém? Tomar um café e a gente já volta. Que lindo.